Olá, Skillers, seja bem-vindo. Vamos para mais um vídeo e hoje vamos conversar um pouco sobre a atualização, a criação e vamos já finalizar essa parte da order para a gente poder criar a documentação do Swagger também. Beleza? Vamos lá. Não vou perder muito tempo. Já se inscreve, dá aquele like e ajuda a gente ao final. E no meio tem uma surpresinha para conversar com vocês. Mas vamos lá. Aqui, vou compartilhar minha tela e perfeito. Lembra que a gente está voltando naquele mesmo cenário de uma vida real. Então, comecei meu dia de trabalho. Eu naturalmente vejo o meu e-mail e tudo mais, mas enfim, comecei meu dia de trabalho, gira. Olho aqui o que eu fiz no meu último trabalho, né? Então vou verificar aqui agora que finalizamos a ordem do show e continuamos a implementação do order. Beleza, finalizamos. Então aqui se eu der um git log menos online, eu posso verificar que realmente eu fiz o show. Beleza. Então, tudo certo. Aqui eu vou criar uma subtarefa, adicionar um item filho e vou criar uma subtarefa. Feature e vou colocar criação do peraí, endpoint de criação de uma order. Aí, galera, é muito importante que vocês saibam que é importante a gente criar uma boa descrição. E aí, pega algum exemplo. Example User Stores. Qualquer um. Eu coloquei em inglês, mas tranquilo. Aqui já tem um template. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele já dá um template aqui bem legal. O próprio Gira já dá esse template. Mas eu vou escrever. Eu só quis mostrar para vocês que existe vários. Se vocês quiserem procurar em português. Mas eu vou escrever o meu aqui. Eu como usuário. E aí, galera, o usuário pode ser um desenvolvedor, certo? Porque é um desenvolvedor que vai utilizar a API. Desenvolvedor. Eu como usuário desenvolvedor quero poder criar uma quero criar uma ordem, uma order. E aí aqui a gente já passaria os requisitos, passando os dados como produto, na verdade, espera aí, a ordem como requisito. Opa. Como a ordem ela tem um total, certo? Tem também um user ID, que nós havíamos falado. Eu vou até abrir aqui para eu poder lembrar, porque eu confesso que eu não me recordo muito bem. Beleza. Deixa eu fechar aqui. E beleza. Deixa eu ver a ordem. Não, esse daqui não é o que a gente está fazendo, não. Deixa eu ver aqui outro. Aqui, ó, Database Marketplace API. E nossa ordem tem user ID total e o ID, né? Ele não tem mais nenhum item. Beleza. Dito isso, então nós temos já a ordem aqui, que esse daqui seriam os nossos requisitos. E aí, normalmente a gente tem a definição de dono. O que é a definição de dono? É como que a tarefa vai ser compreendida que ela está finalizada. Temos um endpoint, temos uma documentação do endpoint, Swagger, testes automatizado para isso. Perfeito? Então esse daqui é a task. Aí, correto, Rodolfo, veio aqui para o backlog. Então, se vocês olharem eu atualizar minha página, e a sprint aqui até acabou, né? A gente precisa reiniciar, beleza. Já reiniciamos juntos. Ele foi para aqui, ó. Ele já está na sprint e a gente precisa finalizar a sprint. Como que finaliza? Vem em painel, vou expandir aqui para vocês verem. Venho concluir sprint e vou criar uma nova sprint. Vou colocar a nova sprint. Ele já criou, ó, sprint 2 e já colocou a tarefa na qual eu vou fazer.
E caso você queira colocar mais, aqui teria uma lista. Normalmente numa empresa vai ter uma lista, né? Aqui a gente só tem esse porque a gente ainda não criou. Mas no curso, por exemplo, o backlog vai ter um backlog já generoso. Mas a gente diz o que nessa semana vamos fazer. Então, o que nós vamos fazer nessa semana vai ser a criação, podemos atualizar, queremos adicionar o Pudit também, o Rollify, enfim, isso é tudo que a gente faz numa plane, o que funcionaria da gente entregar numa semana. Isso é uma sprint. Então, eu agora preciso iniciar a sprint. Vou iniciar. Aqui ele fala o quadro, eu só vou remover esse quadro aqui e vou colocar personalizado. Aqui a gente coloca a data de 2 semanas. Bom, vou colocar a segunda, galera. Apesar de eu estar fazendo esse vídeo no domingo, e vou colocar de segunda a segunda. Perfeito. Aqui normalmente a gente coloca os objetivos da sprint, então vamos colocar os nossos objetivos. Criação da ordem CRUD. Criação da documentação do Swagger. Fix o bug. Nós temos um bug que na hora que a gente roda, ele está removendo então, do banco de dados. A gente tem que dar uma olhada. Por conta Database Cleaner. Eu acho que é por conta do Database Cleaner que ele está afetando. A gente dá uma olhada. Isso é um bug. E um bug, galera, foi bom ter existido esse bug. Aí eu vou iniciar a sprint, vai aparecer que está iniciada. Esse daqui é a tarefa. Deixa eu ver só aqui no backlog. Feature. Aqui. Eu posso clicar aqui e abrir. Então eu abro Beleza, então eu vou assumir a tarefa. Eu venho aqui, vou atribuir a mim. E é isso aqui que nós vamos atacar agora. Fechou? Então vamos lá. Beleza. Então deixa eu fechar aqui. Vou fechar isso aqui e vamos entrar aqui no painel. E não apareceu, que estranho. Que estranho. Deveria aparecer. Deixa eu colocar aqui em andamento. Em desenvolvimento. Essa parte nós já criamos do controller. E estamos desenvolvendo também. Vou assumir a tarefa. Aqui. Beleza. Então, assumir a tarefa, deixa eu ver, deveria aparecer já no painel, mas por algum motivo não está aparecendo. Ó, aqui já iniciou a sprint, já disse pra gente que a gente tem o tempo da sprint. Estranho. Bom, depois eu vou dar uma olhada por que não está acontecendo. Deveria. Esse item pai termina antes. Ah, tá. Pode ser por isso, será? Pela data do deadline que eu coloquei. Vou aumentar então aqui. Vou colocar 22. Não. Na verdade, isso aqui é um quarter, né? Depois eu explico isso no nosso curso, mas normalmente a gente trabalha com quarter, então depende da empresa também. Mas aí de 3 em 3 meses a gente muda os nossos objetivos e não tem a ver com a sprint. Sprint é de 2 em 2 semanas. E por isso que é importante vocês conhecerem processos. Mas beleza, sigamos. Vou fechar aqui e aqui. Então agora nós precisamos criar a parte do controller relacionado ao CRUD. Depois a gente vai voltar e talvez ainda nessa live a gente já faz, nesse vídeo nós já fazemos essa parte. Então vamos lá. Vou primeiro aqui no meu spec. Cadê meu spec? Vou fechar o serialize, vou fechar aqui, vou fechar aqui, vou fechar aqui, fechar aqui, vou fechar aqui. Vou fechar também essa parte aqui. Que nós vamos criar agora a parte do create. Lembra que o create, eu preciso vir aqui em describe, do, coloco
Peraí. Coloco post. Lembra que a criação é um post. Coloco um create, que é o nosso método. E o nosso método agora eu vou criar o nosso before each, porque a cada each desse eu quero que antes o before significa antes, beleza, galera? Algo muito importante para vocês saberem. After é depois, before é antes. O que eu faço para identificar isso aqui? Eu inverto. Antes, eu sempre sei, porque assim, para mim às vezes o after before antes era um problema. Mas o que que eu faço? Se é A, eu inverto. Eu faço uma inversão na minha cabeça. Então eu já sei que antes é before e after é depois. Beleza? Então, antes de cada interação, nós vamos fazer o quê? Vamos primeiro. Lembra que a gente primeiro precisa logar? Então eu preciso criar um. Eu preciso criar uma factory user. E depois com essa factory user eu preciso chamar nossa API de autorização, que é um método. API não, nosso método de autorização. API Authorization Header. E com isso eu passo o meu token, que eu tenho esse método do meu esquema. Novamente, isso aqui, se vocês entrarem aqui, eu tenho o token aqui, ó. É uma string, então eu passo essa string para o meu cabeçalho. Isso aqui não é uma magia. Se vocês olharem aí as nossas lives, vocês já vão ver que existe esse método. Aqui, ó, def. E galera, um ponto importante que eu gosto que vocês pratiquem e aprendam. Por exemplo, imagina que eu não sei, não imagino o que que é, não sei fazer. Cara, e entrei no projeto hoje. Cara, vocês precisam ser um pouco. é, ter um pouco de, cara, agilidade nesse sentido, né? Eu não conheço o método, beleza, dou um Command C, no meu caso é um Mac, mas no Windows é Ctrl, ou no Linux. Ctrl C, Command C, Command Shift F. Vai aparecer aqui, ó, já consigo, aonde tiver def, e aí existem duas possibilidades. Um def self, que não é o nosso caso, para vocês olhar o método, ou um def puro. Ó, vai aparecer. E aí você lê o que ele faz, né? No nosso caso aqui, ele pega a request ali, por conta a requisição mesmo, propriamente dito. Essa requisição, galera, imaginem que o nosso teste está emulando um navegador fazendo uma requisição. Então, ele adiciona um token a esse authorization. Então, beleza. Eu passei o token e agora a gente já tem um authorization com um token, com esse dado. E com isso, eu preciso agora criar uns produtos. Vou criar um produto 1, factory void.create product. Aí eu vou já usar a minha expertise em Visual Studio Code. 1, 2, 3. Não, nem precisa. Eu acho que... Deixa eu pensar. Tá, 2 eu acho que funciona. E vou fixar aqui que tá errado. E vou colocar aqui. Aqui é 2. E beleza. Vou fazer agora o nosso order params. Esse order params ele vai receber um parâmetro. Esse parâmetro é um hash. Lembra, quando eu abro chaves, perdão, e coloco os valores assim, ó, total 50, user ID, eu vou passar o nosso current user.id. Lembra que eu havia explicado? Se eu tenho o underline ID aqui, eu preciso passar um ID. Um ID é um número 1, 2, é o ID dele. Depois eu quero trazer um conteúdo sobre o ID e os seus prós e contras. Eu acho que é interessante. Ele traz uma segurança muito legal o UID. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. E beleza, agora eu preciso passar um produto. Um conjunto de produtos, né? Products. Products, IDs. Não, aqui não é. Aqui é product. Isso. Um outro ponto muito interessante de como nós escrevemos código em Ruby é o seguinte: quando a gente tem um plural, aí a gente tem o underscore para a gente separar.
nós desejamos sempre colocar o plural aqui. Depois eu vou trazer um pouco sobre 18N, inflectors também, e isso vocês vão estar aqui, os inflectors. Inflections. Aqui as inflections. As inflections, passando bem rápido, a gente pode colocar o que a gente quer pluralizar ou colocar no singular, o que é irregular. Por exemplo, a palavra person, ela não é persons, ela é people. Então é bem legal. Aqui você consegue colocar os acrônimos também para a gente poder ter isso arquitetado no Rails. Porque o Rails ele tem um default, singular e plural. E o que é irregular ele também consegue identificar, o person, por exemplo. Mas caso tenha coisas específicas, por exemplo, do português, porque você está programando em português, precisamos adicionar aqui. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, entendendo isso, eu vou passar agora o meu product 1 e meu product 2. Beleza? Beleza, então eu já tenho o meu ordem params e agora eu vou fazer a requisição propriamente dita. Eu vou passar um post, vou passar um create, vou passar um params com... Opa! Um params. Algo que é muito importante para vocês entenderem é que assim, a gente sempre está fazendo isso aqui constantemente, né? Params e tal. É porque a gente está emulando uma requisição. Então, aqui, por exemplo, sempre vai ser params, dois pontos, o conteúdo que a gente quer enviar. E aí, nesse caso, nós vamos passar o nosso user ID, porque a gente precisa fazer a autorização. E nesse user ID, nós vamos passar o nosso current user ID. Nesse current user ID, nós passamos uma ordem com o nosso order params. E aí, vamos começar a fazer os nossos testes. It do. O nosso primeiro teste que eu já vou fazer de bate-pronto é o it should respond with 201. Então, quando a requisição é feita e é cadastrado com sucesso, ele precisa me retornar 201. Perfeito? E lembre-se, isso aqui, para quem está iniciando, é extremamente importante. HTTP status codes. Vocês precisam não decorar, mas sim começar a conhecer bastante sobre os status codes. Isso aqui é o tempo todo a gente fazendo e aprendendo a como colocar e declarar, porque isso é uma comunicação com o nosso cliente. Depois a gente vai desenvolver uma parte com React e eu quero que vocês visualizem isso. Vou também trazer o React com testes, como deveria e deve ser feito no dia a dia. Honestamente, não sei e não posso dizer que em todas as empresas usam, porque nas empresas que eu trabalhei não usavam teste com React, mas no Mercado Livre é obrigatório. Então, é melhor você saber do que você não saber. Então, acho que é importante. Bom, vamos lá. Returns the just... Eu quero que ele retorne somente a ordem do usuário registrada, beleza? Returns the just user order record. Beleza. Beleza, returns. Tá certo. Returns. Beleza. Então agora nós vamos criar o nosso order response igual. E aqui é no singular, né? Claro. É no singular. É no singular porque a gente está fazendo a criação, mesmo que seja de vários produtos, mas a gente está querendo somente uma ordem. O plural é o index, porque o index ele retorna diversas ordens, né? Então a nossa resposta vai ser um conjunto de elementos de order. Então, só para que vocês saibam. Então, eu vou usar o meu JSON response, passando o order. Peraí. Aqui é conchete, porque lembra, se vocês voltarem nas nossas lives, nosso último vídeo, vou deixar aqui no card, o nosso vídeo mostra um pouco do porquê que a gente usa esse dois pontos aqui. E isso aqui é um formato de hash para a gente acessar dentro do order desse hash. Beleza, então agora nós podemos fazer uma expectativa, expect order response. Agora eu quero o ID.
Então, o que a gente está fazendo aqui é entrando dentro do elemento payload. O elemento payload poderia ser order, por exemplo. Aí dentro de order teria ID, entendeu? É exatamente por isso. Products, aqui seria Products ID, né? Então é por isso, é porque a gente está entrando dentro dessa estrutura de dados. Isso é uma estrutura de dados como um array, só que isso aqui é não ordenado. Beleza. Então, to equal, isso precisa ser igual. Peraí, deixa eu só voltar aqui. A ordem do JSON response. Claro, a gente só precisa ver se isso aqui foi criado de verdade, se existe. Por quê? Be true. Pode ser um be true. Não, porque não pode ser um be true, perdão. Porque aqui ele vai retornar um elemento e a gente pode fazer um equal e fazer um. Claro, a gente não tem a ordem ID, a gente precisa só verificar se ele está presente ou não. Então a gente pode usar. Se recorda, how to test RSpec when is present element. RSpec, aqui ó, vamos ver aqui. Não, ó, só para vocês saberem, a gente vai trabalhar depois isso aqui também no curso, trabalha com isso aqui já é um teste com capivara, é diferente. É para a gente testar a interface. Deixa eu ver aqui. Cadê? Be valid. Espero que seja válido. Nossa, mas válido. Deixa eu só olhar como que a gente já havia criado, que eu até esqueci. Eu acho que o presente a gente não usou, mas eu acho que ele existe. Mas eu não sei se é a versão antiga do Rails e eu tô nessa dúvida. Eu sei que o BePresent existe, mas eu não sei se é nessa versão do RSpec mais atual, porque eu tô usando a mais atual. Então eu acho que pode ser por isso. Deixa eu ver aqui o meu create. Vou fechar esse aqui. Aqui o create. Tá. É porque nós fizemos com uma expectativa. E a ordem não tem essa expectativa. O que dá para verificar. Porque a gente quer retornar os IDs, né? Claro. Tá. Só para vocês saberem, dá para a gente testar de uma outra maneira. Eu vou testar assim, mas eu vou fazer o seguinte. Dá para a gente testar de outra maneira. Lembra que nosso payload espera que a gente tenha esse products aqui também? E a ordem também vai ter que retornar isso. Se a ordem retorna isso, a gente pode também colocar para expectativa, por exemplo, ser essa parte aqui. Mas peraí, deixa me ver. O be present também pode ser. Esse be valid eu não sei se não, o be valid também funcionaria. Tá, funcionaria. Eu vou botar um be valid aqui. Be valid. O be valid funcionaria também. É para verificar se é válido ou não o expect. Então, vamos testar aqui. Vou fechar aqui, vou abrir meu Docker compose run application run não, RSpec spec. Não, peraí. Colima start, preciso ligar o meu Colima aqui rapidinho. E beleza, vamos lá. Deixa eu só para a gente poder resolver isso. Então, enquanto isso, vamos abrir já o nosso order aqui, controller. E vamos lá, lembrem-se que o que nós precisamos fazer é o seguinte. Era o fluxo que a gente precisa seguir, né? Primeiro a gente cria uma rota, depois a gente vai no controller, depois do controller a gente, se precisar de alguma coisa de modelo, a gente vai para o modelo e executa isso, né, nessa ordem. Fechou?
Então vamos lá. Enquanto está rodando aqui, deixa eu rodar aqui para ver os testes agora. Controle API V1, cadê? Orders aqui. Vai rodar, isso aqui tem que falhar e a gente tem que abrir o nosso routes enquanto isso, já para ganhar um tempo. E aqui na linha 15 a gente precisa adicionar essa rota, porque ele vai dizer que não existe. Ó, Action Control, URL Generator, no routes. No routes, a Action Create, a gente precisa criar essa Action Create. Vamos criar a Action Create agora. Criamos. E o que ele aponta do Create, o Resource já cuida de apontar para o API V1 Orders, por conta da gente ter criado aqui o nosso constraint, beleza? Dito isso, vamos seguindo. Vou rodar aqui de novo enquanto isso. Agora nós vamos partir para cá. Ele vai dar erro dizendo que não existe o create, então nós vamos fazer uma criação. E aqui no create a gente vai começar a programar o nosso código. Vou rodar de novo só para vocês verificarem o erro. E vamos lá. Primeiro, eu preciso chamar o meu current user, porque eu preciso pegar... eu preciso pegar todas as ordens. E lembra, esse current user também é um método. Então ele existe aqui, a gente tem um authenticable aqui, e ele é chamado... Ó, aqui ele diz, ele é chamado no application controller. Ó, aqui, ó. Ele é chamado no application controller. Então, esse current user a gente criou. No device, quando a gente trabalhar com o device diretamente, ele já dá esse current user pra gente, quando a gente trabalha não API, sem a API, no monolitozão mesmo, né? Aqui é um monolito, na verdade, em termos de arquitetura, mas eu digo no modelo que não é API, porque é o que a gente está desenvolvendo como API, no sentido em que a camada de visualização também existiria em termos de HTML, CSS e tudo mais. Beleza, então, dado que eu tenho o current user, eu posso entrar dentro de orders, pegar a order e posso com build fazer a criação. Esse build, galera, ele é um método, deixa eu pegar aqui, build Rails Active Record. Aqui, build, não é aqui, mas eu acho que eu vou ter que entrar na da API build. Aqui, peraí. Ponto build. Isso. Esse ponto build, peraí. Tá, isso é importante. Bom, deixa eu só pegar aqui. Esse build, galera, é pra gente fazer uma criação daquele objeto, né? No caso aqui a gente está querendo construir uma ordem, certo? Dado a associação, e aqui a gente precisa passar os parâmetros para a construção disso, porque com o build a gente quer fazer uma análise para ver se ele salvou no banco de dados ou não, se ele comitou isso no banco de dados ou não. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode passar um parâmetro. Um ponto importante para vocês saberem é sobre o strong params. Strong params, Rails. Isso é uma forma da gente blindar e proteger todos os dados que entram para a gente fazer a criação de alguma coisa. Então, a gente já criou isso, eu acho que eu já falei um pouco disso também, mas a gente passa um params. Então, a gente precisa criar esse método params. Aqui eu vou colocar só um order e vou passar um params, order params. Eu preciso criar, a gente não tem esse método, então eu vou dar um private. Isso é um método privado, isso aqui é orientação objeto. Nada nenhum método fora daqui do escopo dessa classe vai ter acesso a esse método privado. Então, beleza. Então eu vou passar aqui um order params. Vou criar. Com essa criação, eu espero o seguinte. Eu espero um params. Isso aqui é do próprio Rails, o params. Que lembrem-se que esse params a gente recebe da requisição por causa do application controller que tem a interface, beleza, galera?
Então aqui eu vou dar um require. Nesse params eu vou dar um require e dizer o seguinte: order tem que permitir. Permit. A ordem só vai permitir os valores total, user ID e product IDs, que vai ser um hash, um array, perdão. Certo? Então, durante a passagem do navegador, do React para cá, ele só vai permitir esses valores. Se eu passar algum outro valor, ele vai ignorar. Ele não vai aceitar executar nenhum valor, a não ser esses três aqui. Dito que nós temos, beleza, aqui a gente já tem a construção, o build. E só para que vocês saibam, o build é da parte da... É um dos métodos também que a gente ganha é um dos métodos que nós ganhamos da Active Record, beleza? Da Jam Active Record. E aqui vocês poderiam e podem ler mais sobre também, porque esse build ele se comporta da mesma maneira, mas em momentos distintos. Por exemplo, na associação, ali em cima eu já tinha mostrado para vocês também, por exemplo, passando vários livros e você fizer um build, passando os atributos, você consegue também executar a criação desses valores, a criação desses objetos. Enfim, aqui no final ele vai gerar um hash e a gente vai clicar em ponto .save para ele executar de fato, certo? Depois eu até mostro para vocês o que isso daqui é, para vocês visualizarem, mas aí ele se torna um hash de criação mesmo. Um hash com o objeto, né? Orders. E já com as informações de usuário, com tudo que precisa. Foi mal, eu não expliquei, eu acho que isso direito, né? Eu acho que isso é importante. Quando eu faço esse current user orders build, o build automaticamente já sabe os valores que ele precisa preencher. No caso, user ID porque é uma associação, então ele já insere esses dados. E se tiver algum outros valores, o order parameters vai ser o que vai ser preenchido. Para depois a gente criar o registro no banco de dados. Beleza? Então deixa eu rodar aqui de novo. Ah, claro, a gente não criou. Então vamos continuar aqui desenvolvendo. Então agora eu preciso fazer uma verificação. Vou fazer uma verificação. A gente pode fazer assim inline, galera. Se save. Eu vou fazer inline e vou fazer um refactor para mostrar para vocês. Se a ordem for salva, ó, aqui eu ainda não salvei. O build não cria, propriamente dito. Quando eu dou um ponto save, ele salva. Então ele salvou e o save retorna... Se ele salvar, ele retorna true. Se ele não salvar, ele retorna false. Então, se ele retornar true, eu vou renderizar um JSON que vai ter um order. Esse order aqui. Passei o order. Vai ter um status code 201. Ou eu poderia colocar um created. Beleza. Vou colocar aqui só 201 para a gente seguir. E vou colocar um location API current user order. Esse location aqui é um path, tá, galera? Só um path. Isso aqui talvez nem fizesse muito sentido não, mas beleza. Else render. E caso seja falso, eu posso retornar um JSON errors order. Dentro de order, quando a gente dá um save e dá um erro, a gente ganha esse errors aqui, certo? Ganha entre aspas, né? Porque ele adiciona mais esse valor. E a gente vai falar que ele foi não foi processado, então é um 422. E aí, olhando esse código, não tá ruim, não é um problema. Mas eu posso até melhorar. Posso vir aqui e fazer o early return. Eu posso fazer o seguinte. Como isso aqui é menor, ó, isso aqui vai ficar muito grande se eu colocar dessa maneira. Mas eu posso inverter. Eu posso vir aqui e colocar um unless. Um unless eu nego
Se isso for falso, ele retorna isso aqui. Só que eu preciso, é um script, né? Eu preciso passar aqui e passar um return. Por quê? Senão eu dou um double render. Se vocês visualizarem erro chamado double render, Rails, double render. Double render é o seguinte, você não colocou um return, um early return para ele fazer uma renderização antes. Porque imagina, se ele cai aqui, ele vai renderizar uma vez e vai passar, porque o Rails, o Ruby, perdão, ele só retorna antes do último valor se você declarar explicitamente. Então, se você não declara, ele não retorna. Se eu não tirar isso aqui, ele dá um erro de double render. Se eu botar, ele não dá erro de double render. Então, se for falso, ele retorna. Se não, ele vai retornar do mesmo jeito e assim fica mais simples. Fechou? Mas assim, nada demais, tá? Vocês poderiam também seguir no if else ali. Eu particularmente sou um viciado em early return, acho que fica mais bonito o código, mas nada demais, nada que seja que fosse um problema, né? Então beleza, vamos rodar agora o nosso teste e ver se isso passa. Falhou. API user order indefinite method. Será que eu coloquei alguma coisa errada? Ah, o location ele está retornando errado. Pá, pá, pá. Como eu falei, isso aqui não precisaria, mas fez nem sentido porque ele deu errado. Mas beleza. Deixa eu rodar aqui. E ele está testando location. Estranho. Tá, o BeValid não funcionou. Então vamos voltar aqui. Deixa eu ver se o BePresence funciona aqui. Hum, BePresent aqui. Vou ver se isso aqui funciona. E já dá um subscribe aí, dá uma força pra gente, ajuda a gente aí a alcançar mais pessoas, dá essa força. Não, pô, escrevi errado, galera, foi mal. Be present. Present. Já dá um like no Discord, galera. Estamos deixando bastante vaga de emprego. Eu mesmo, quando for contratar, vou jogar lá também. E muitas vagas de Ruby. E acho que vocês podem também já ir se inscrevendo. Fiquem à vontade. Indefinido método. Pá, pá, pá. Ah, tá. Eu acho que tá vendo algum erro aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que ele não tá criando. Pode ser isso. Deixa eu só pegar aqui o teste correto, que é 47. 47. JSON response. Certo. O order que não foi. Claro. A gente precisa aqui colocar o order. Aqui, ó. Deixa eu aqui. Vou colocar aqui de novo. É bom para vocês visualizarem isso também. O que eu havia explicado. Peraí que eu botei alguma coisa errada. Tá errado. Aqui deveria funcionar. Tá, já aproveito e mostro para vocês aqui também. Aqui
imagino que já deu funcionar. Aí, ó, entrou. A gente tem o order, dentro de order tem as informações corretas. E agora a gente faz os nossos spec aqui. Eu acho que esse BePresent existe. Deixa eu ver a expectativa e colocar aqui. Aí, funcionou. Porque está presente. Beleza. Isso aqui é porque existe, tá? Então, funcionou. Vou sair aqui. Então, o que eu testei aqui, esse order, ele existe. E aí, galera, vocês têm que conhecer os matters. Uma coisa que é importante é vir aqui, ó. Não precisa decorar, não, mas enfim, eu acho que é interessante dar uma passada de olho, saber os matters que você tem. Acho que é bem interessante. Você pode verificar também se está vazio, é bem legal. Beleza. E com o tempo vocês vão pegando também, tá? Perfeito. Então é isso. Essa primeira parte nós finalizamos. Vou dar um git add aqui. Vou botar não. Não. Aqui, ó, aqui já tem um espaço em branco que a gente precisa remover. Removi. Vou tirar, vou fazer aqui. Isso aqui eu não vou adicionar porque eu instalei uma versão do Ruby no meu computador, então eu não vou colocar. Vou dar um yes, yes e beleza. Bom, acho que é isso. Continuamos na próxima. Continuamos na próxima, beleza, galera? Foi muito bom estar com você. E não esqueça de deixar o like, dar aquela força. E já temos um curso aí, acho que vocês podem já ver na descrição. Fiquem à vontade, se quiser me comunicar e mandar uma mensagem no Discord ou chamar alguém da equipe para conversar. Estou aqui. Grande abraço, obrigado, valeu, até mais.